Estou lendo um estudo acerca do livro de Oséias, a partir da introdução. Aqui é o G.J. Polkingorny, o nome do cara. Vai comentar aqui. No princípio, no primeiro versículo de Oséias, somos informados da relação do livro com os reinados de Jeroboão II de Israel e de Uzias até Ezequias de Judá. Jeroboão morreu em aproximadamente 746 a.C. e 6 de seus sucessores reinaram nos anos até a ascensão de Ezequias. Visto que não há indicação de que Oséias tenha visto a queda de Samaria em 722 a.C., é provável que o seu período de atividade se estendeu de 750 a 724 a.C., embora muito pouco de sua profecia possa ser datado com precisão. Seguindo os prósperos anos de Jeroboão, esse foi um período tempestuoso para Israel. Houve recorrentes problemas internos, o que fica evidenciado pelo fato de 4 reis terem sido assassinados e as invasões ou ameaças de invasões de inimigos externos. A ressurgente Assíria representava a maior dessas ameaças, culminando na capitulação diante dela logo após o término da composição de Oséias. A comparação com as circunstâncias turbulentas do ministério de Jeremias pouco antes do colapso de Judá diante da Babilônia é sugestiva. 3 outros profetas foram contemporâneos de Oséias: Amós, que começou o seu ministério antes dele, e Miqueias e Isaías um pouco mais tarde. Os 2 últimos estavam ocupados com Judá. Amós falou como habitante de Judá no reino do norte, enquanto Oséias era nativo de Israel, a quem se dirigiu. Também a comparação entre Amós e Oséias é instrutiva. Nada se sabe de Oséias a não ser o que seu livro revela, o que é pouco levado em consideração o problema pessoal que gerou o ponto de partida do seu ministério. Esse problema consistia na infidelidade da sua esposa Gomer. A posição defendida aqui é que na época do casamento deles, ela era virgem, mas depois cometeu adultério e o abandonou. Ele permaneceu fiel a ponto de resgatá-la da escravidão. Capítulo 3. Com base na agonia da sua própria alma, ele soube avaliar com precisão o coração quebrantado de Deus por causa da prostituição de Israel, que seguia a outros deuses e o abandonava. Um tema repetido em todo o livro, embora a palavra prostituição seja usada figuradamente nesse contexto, ela serve para refletir a natureza sensual e obscena do culto a Baal. Israel encontrou Baalins quando o encontrou em Canaã. Esses deuses eram considerados os controladores da chuva e da fertilidade do solo. Eles eram adorados com rituais sexuais, um tipo de mágica imitativa. Muito tempo antes de Oséias se iniciou a luta contra eles, do que dá testemunho a disputa de Elias do Monte Carmelo, 1 Reis 18. No final, a nação foi expulsa da terra por causa deles. Confira 2 Reis 17:16. Entre mentes, a adoração e o culto a Javé se tornaram profundamente baalizados. Embora rejeitando radicalmente esse falso culto, Oséias se apropriou de maneira muito habilidosa de diversas de suas ideias para expor a vida religiosa de Israel, com uma riqueza extraordinária de metáforas. Além desse tipo aberrante de culto, Israel estava propenso a fazer alianças políticas em vez de confiar no Senhor. As duas coisas estavam interligadas, visto que tratados entre nações envolviam a aceitação mútua dos deuses nacionais. No entanto, em Oséias, não vemos denúncias de nações estrangeiras como as que encontramos em Jeremias e Amós. O que se denuncia aqui é a confiança do povo na força militar, cavalos e carros, e na liderança da monarquia não davídica
que é considerada uma manifestação de autoconfiança e rejeição de Deus. G.A. Smith retrata de forma muito vívida a mensagem de Oséias quando diz que ela é um problema que Amós deixou, que pode ser resumido com a palavra resede. A NVI traduz essa palavra de diversas formas: amor, bondade, lealdade, misericórdia e amor leal, mas no comentário de 2,19. Enquanto a resede do Senhor é infalível, a de Israel é tão efêmera quanto a neblina da manhã. 6,4. Ele tem de suportar todo tipo de provação, todo tipo de provocação do seu povo e mesmo assim se recusa a expulsar os israelitas. É inevitável que o confronto final venha. Deus vai expulsá-los, mas vai aceitá-los novamente mais tarde. Oséias está sempre preocupado com a nação como um todo. Ele não tem conceito algum de responsabilidade individual como a que é desenvolvida em Jeremias e Ezequiel, nem do remanescente pelo qual Isaías venceu a atenção da restauração do povo desobediente. Em todo o livro, a ira de Deus tem o propósito de trazer o povo de volta para si. Aliás, o conhecimento de Deus é mais um tema importante da sua profecia. Deficiente no Israel decadente 4.1, ele será perfeito no futuro 2.20. Alguns estudiosos modernos tendem a descartar referências a Judá como inserções de uma mão posterior. É possível, no entanto, que Oséias terminou seus dias ao sul da divisa e editou o seu livro ali. Em todo caso, somente poucas inserções posteriores precisam ser propostas, mas o estado do texto é um problema real, pois Oséias parece ter sofrido mais corrupção na transmissão do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Breves notas acerca dos trechos mais difíceis são apresentadas a seguir, mas o escopo deste livro não permite a discussão detalhada. O leitor pode obter mais informações acerca da questão ao comparar as versões e em introduções ou comentários. O fato de que Oséias é o único navio do Reino do Norte cujos escritos chegaram até nós sugere que variações dialetais no vocabulário e na sintaxe podem estar por trás de alguns problemas, ao menos. Os primeiros 3 capítulos formam uma unidade coesa, tratando dos infortúnios matrimoniais do profeta como parábola do comportamento nacional. Os capítulos 4 a 14 consistem em uma coletânea de mensagens, provavelmente anunciadas oralmente em diversas épocas e reunidas sem um propósito evidente. Às vezes é difícil identificar os limites exatos da unidade anunciada originariamente de forma oral. Às vezes, algumas palavras são usadas como uma deixa e parecem a base da colação, como no capítulo 4, em que a palavra prostituição é encontrada nos versículos 10, 12, 13, 14 e 18. A Alt demonstrou que a guerra sírio-efraimita, 2 Reis 16:5, Isaías 7, do 1 ao 16, foi o pano de fundo de 5:8 e 6:6, mas pouco mais pode ser datado com precisão. Embora Isaías seja com frequência chamado o profeta do Evangelho, podemos questionar se em algum lugar fora do Novo Testamento a graça divina é exposta de forma mais vívida e clara do que em Oséias. Aqui encontramos a predição da forma aliança 100 anos antes de Jeremias 2, do 14 ao 20. Uma apresentação da perseverança da misericórdia não merecida de Deus, prefigurando o milagre do Calvário, um uso ilustrativo do matrimônio como símile do relacionamento de Deus com o seu povo, ricamente desenvolvido no conceito da igreja como noiva de Cristo, e a história de uma esposa pródiga mais rica em verdades evangélicas do que Lucas 15. Em todo o livro, ouvimos a nota autêntica de toda a Bíblia, o chamado para confiar em Deus e andar de forma digna dele. Capítulo 1, o matrimônio destruído de Oséias. O primeiro versículo é o cabeçalho do livro. Comparações com os versículos iniciais de Isaías e Miqueias, como também de Joel, Jonas e Sofonias, sugerem que um editor inseriu o versículo.
Ele mostra que a profecia traz a palavra do Senhor no contexto da história. Oséias provavelmente concluiu o seu ministério antes de Ezequias subir ao trono, mas esteve ativo não somente no reinado de Jeroboão II, mas também nos seus 6 sucessores, incluindo Oséias, cuja derrota diante da Assíria conclui a queda da nação. Primeiro, o matrimônio de Oséias 1, do 1 ao 9. Esse capítulo apresenta um relato em forma de discurso, falando do matrimônio do profeta em obediência à ordem expressa do Senhor com uma mulher que lhe deu 3 filhos, cada um dos quais recebendo um nome significativo. A relação dessa narrativa com o capítulo 3, que descreve na primeira pessoa as questões de Oséias com uma mulher anônima, é controversa. O ponto de vista defendido aqui é que Oséias se casou com Gomer, que se mostrou infiel a ele e o deixou para ficar com outro homem. Mais tarde, 3 do 1 ao 2, ele a encontrou abandonada e à venda como escrava. Ele a comprou e, após um período de disciplina, retomou o convívio matrimonial. Esse ponto de vista considera esses capítulos factuais e que tratam somente de Oséias e Gomer, e o primeiro capítulo é cronologicamente anterior ao terceiro. Os principais pontos de vista alternativos são resumidos a seguir. Para uma discussão mais detalhada, consulte as obras de Ellison e Rowley na bibliografia. Letra A. As histórias não são reais, mas totalmente alegóricas, uma perspectiva que elimina todo o fundamento do ministério de Oséias. Letra B. Os 2 relatos descrevem os mesmos eventos e derivam de épocas diferentes do ministério do profeta ou de diferentes fontes. Letra C. A mulher do capítulo 3 não é Gomer, mas outra pessoa. Essa interpretação fornece 2 mulheres para simbolizar o obstinado povo de Israel e assim destrói a imagem da fidelidade inabalável de Deus. Letra D. Gomer é a mulher dos 2 trechos, mas o capítulo 3 é historicamente anterior ao capítulo 1. Uma perspectiva que lança um pouco de luz sobre a expressão uma mulher adúltera, mas significa que Oséias se casou com uma mulher que ele sabia que era adúltera. Independentemente da interpretação escolhida, é digno de observação que o capítulo 1 destaca a infidelidade de Israel e o capítulo 3 a fidelidade do Senhor. Uma mulher adúltera, versículo 2, é de difícil interpretação, visto que é improvável que Deus esteja direcionando o profeta a se casar com uma mulher promíscua. Alguns eruditos sugerem que Gomer era uma prostituta cultual, o que acentua a comparação com a apostasia de Israel, mas na verdade não remove a dificuldade, visto que Oséias era evidentemente contrário à prática da prostituição cultual. Também é inadequado considerar o seu adultério como consistindo somente no fato de ela pertencer a uma nação pecaminosa. A melhor solução, não totalmente isenta de objeções, é que a frase seja proléptica, inserindo uma apreciação posterior da situação. Jeremias 32:8. Na época do casamento, Gomer era uma virgem, mas mais tarde se tornou infiel. Isso está de acordo com a impressão da pureza antiga de Israel, derivada de 9:10, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Essa frase traz à tona o propósito da história, a tragédia doméstica de Oséias e uma parábola do desapontamento do Senhor com Israel. A partir disso, ele aprendeu como Deus se sentia acerca das apostasias do seu povo. Como resultado, parece que houve alguém no Antigo Testamento que chegou mais perto da compreensão do amor de Deus. Ellison. Acerca da prostituição como reflexo do culto a Baal, vê a introdução. Os 3 filhos de Gomer indicam
a progressão das suspeitas de Oséias acerca do comportamento dela, observe que no versículo 3 se diz que ela lhe deu um filho, mas não há alusão ao pai nos versículos 6 e 8. Cada nome traz uma mensagem para Israel. Isaías 8:3. Jezreel prediz a vingança sobre a dinastia de Jeú, a qual pertencia Jeroboão, em contribuição pelo derramamento de sangue que acompanhou sua ascensão, 2 Reis 9:10. O que se critica não é a revolta instigada por Eliseu, mas a maneira brutal da sua execução. O cumprimento da predição é descrito em 2 Reis 15:10 e também pode ser visto na queda de Israel diante da Síria. Confira o comentário de 3:5 acerca da perspectiva de Oséias sobre o reinado do norte. Em 1:11 e 2:22 e 23, o nome Jezreel é citado de forma positiva. À luz do seu significado, Deus planta, não amada. Versículo 6, nota de rodapé da NVI. E não meu povo. Versículo 9, nota de rodapé da NVI. Refletem o fato de Israel ter sido rejeitado por Deus em virtude dos seus pecados. O segundo nome, em associação com a linguagem que faz eco de Êxodos 3:14, significa o repúdio da aliança. Confira 2.2. A referência a Judá muitas vezes é considerada uma interpolação. Confira Neb, mas Eliseu, mas Ellison a considera um lembrete de que a descendência de Israel continuou em Judá depois da extinção do Reino do Norte, que não tinha o monopólio do nome de Israel. 2. A reunificação de Judá e Israel, 1:20a e 2.1. Esse é mais um trecho que, com frequência, é considerado uma inserção posterior, mas em fundamentos inadequados. Ele prevê a reunião dos dois reinos sob o monarca davídico e o seu retorno à terra prometida, confira 3:5, num novo e melhor dia de Jezreel, versículo 11, confira 1.4. O Novo Testamento cita 2.1 em Romanos 9:25-26 e 1 Pedro 2:10, em um sentido novo, o chamado dos gentios para dentro do corpo de Cristo. Assim, o que originariamente era um assunto particular de Oséias e Gomer se torna significativo primeiro para Israel na carne e depois para o novo Israel. Não está claro o que significa "e se levantarão da terra", obter supremacia, crescer como plantas e subir para Siquém para coroar um rei. São todas as sugestões plausíveis, mas a mais provável é retornar do exílio para a terra. Observe como os nomes dos três filhos são repetidos em 1:4 e 6, 1:10, 11, 2.1, 2:22 e 23. E estão implícitos em 2.2, 4 e 8. 3. O apelo do Senhor, 2, do 2 ao 13. Intercalado entre as duas narrativas do procedimento de Oséias com Gomer, está esse trecho que expressa a queixa do Senhor contra Israel em termos da analogia do matrimônio. Repreendam, no hebraico, ribi, é um termo jurídico que denota acusação, e é assim traduzido em 4.1 e 12.2. Compare as figuras e imagens jurídicas encontradas em 5.5, 7.10 e em Isaías 3:13 e Miqueias 6:1. Deus ameaça levar Israel, sua esposa, à justiça não para afirmar o divórcio, mas para uma reconciliação, a parte seguinte, 2 do 14 ao 23. E o próprio comportamento de Oséias em 3.1, o quadro oscila um pouco, visto que os filhos são testemunhas da acusação, versículo 2, como também estão envolvidos na culpa, versículo 4. Nos versículos 2 a 5, o Senhor apresenta a sua causa. Israel cometeu prostituição por pagamento com os Baalins. Ela não é minha mulher,
A expressão não pode ser considerada nesse contexto uma declaração formal de divórcio. A Nebe corretamente traduz: não é ela a minha esposa? O versículo 3 é semelhante às maldições dos tratados contra os que quebravam alianças no Antigo Oriente Médio. Confira também Ezequiel 11:36. Nos versículos 6 e 8, Israel é advertido que vai se frustrar a não ter os seus desejos satisfeitos, na esperança de que isso o impulte a voltar para Deus. A repetição de por isso, versículo 6 e 9, e portanto, versículo 14, indica claramente a reação divina às ações do povo. Acerca de voltarei, que ecoa repetidamente em todo o livro, vê comentário de 3.5, Baal, versículo 8, aqui está no singular, como também no versículo 16 e em 3 e 1, em outros lugares está no plural. Os versículos 9 a 13 revelam o que acontece se as advertências não forem respeitadas. Virá o castigo, a privação de toda a prosperidade e alegria, visto que a atribuição a Baal, versículo 8, de todos os frutos da terra dados por Deus, anulava toda a compreensão que Israel tinha do papel de Deus no universo. Isso era o máximo da apostasia. Por isso, as dádivas são removidas de forma semelhante, visto que as festas do versículo 11, Gálatas 4:10, originariamente honravam o Senhor, mas também desviadas para celebrar a Baal, tinham de ser interrompidas. Mas por trás de toda a disciplina está o grito de angústia de Deus do versículo 13, lembrando-nos de Apocalipse 2:4, enquanto todo o procedimento reflete o princípio declarado em Hebreus 12:6. Declara o Senhor, versículo 13, é uma forma solene do oráculo usada com frequência pelos profetas para ressaltar que uma mensagem vinha de Deus. É usada também nos versículos 16 e 21 com promessas de restauração e também ocorre em Oséias 11:1. Igualmente sérias são as ameaças de condenação e as previsões de esperança. 4. A grande restauração, 2 do 14 ao 23. Depois das ameaças de condenação, vem predições de bênçãos, um padrão recorrente em Oséias 3, 4, 5, 5, 15, 11, 8, 14 do 1 ao 8. Não há necessidade de se pressupor a mão de um redator aqui, visto que isso concorda com a bondade do profeta para com a sua esposa, embora a métrica seja coerente dos versículos 2 ao 15, e hoje um fator de unidade representado por isso, e portanto o versículo 14, o trecho dos versículos 14 e 23, tem uma unidade de mensagem que justifica a nossa divisão. Versículo 14, atraí-la poderia ser traduzido por seduzi-la, como em 13 Êxodos, quer dizer 22:16. Êxodo 22:16. No contexto, é uma palavra usada referindo fortemente o grande anseio de Deus por seu povo. A sedução surge porque o deserto, aparentemente um lugar de castigo, mostra-se como um lugar de renovação do amor. Ellison. Versículo 15. O vale de Acor retoma a história de Josué 7 e ilustra duas características do estilo do profeta: a citação de nomes de lugares e o seu gosto por jogos de palavras. Acor, literalmente problema, torna-se esperança. Para Oséias, como também para a maioria dos profetas pré-exílicos, o exílio foi o lugar da eleição de Israel por parte de Deus, e voltar para lá era igual ao
cancelamento dessa eleição. 8:13 e 9:3. Como no Êxodo, a eleição foi colocada em perigo por meio do pecado de Acor, mas isso foi impedido pelo juízo. Assim, a ameaça presente de rejeição vai ser afastada como resultado do problema descrito nos versículos 3:13 e conduzir a uma segunda lua de mel com Deus, marcada pela mudança de coração por parte de Israel, versículo 15 e 16, e pela renovação do favor de Deus, versículo 18. Observe o jogo de palavras no versículo 16. Baal, nota de rodapé da NVI, é traduzido por marido por algumas versões em, por exemplo, Jeremias 31:32. Então segue os maravilhosos e triplos votos de casamento nos versículos 19 e 20, incluindo promessas que se assemelham à nova aliança de Jeremias 31, 31, 34, anunciada mais de um século depois. Aqui encontramos algumas das grandes palavras-chave da teologia de Oséias. O amor reside definido de forma concisa por Taylor como lealdade de uma pessoa para com as obrigações da aliança e para com o parceiro da aliança é amplamente demonstrado por Deus, embora falte de forma calamitosa por parte de Israel. Esse termo não usado por Amós é o elemento principal do apelo de Oséias 4:1, 6:6 e 12:6. A justiça, que é mishpat, tem uma conotação mais ampla do que a mesma palavra em português e sugere a inclusão de todas as condições da aliança. A sua associação com a misericórdia aqui lembra Romanos 3:26. Compaixão traduz a mesma palavra que minhas amadas. 2.1. E assim inverte de forma significativa o veredito de 1.6. McKetting vê nessa palavra o tipo de ternura que é suscitada por aqui, que é pequeno ou que foi ferido, ou é digno de ser afagado. Enquanto o amor pressupõe um relacionamento, a misericórdia é condicionada somente pelas necessidades do objeto. A fidelidade, da mesma raiz que a palavra amém, é confiabilidade, e a coerência de Deus com contraste com a obstinação do povo. Você reconhecerá o Senhor é que se espera do povo da aliança, e isso se encaixa de forma convincente na símile aqui, Gênesis 4:1. Esse reconhecimento inclui uma disposição interior em relação a Deus, mas também uma familiaridade com os atos de Deus na história. Confira 13, do 4 ao 5. E a obediência às condições da aliança como esposas da lei. Confira 4:6. A ideia do matrimônio como figura do relacionamento entre Deus e Israel é retomada no Novo Testamento, particularmente em Efésios 5:23 e Apocalipse 21:9, uma das principais ideias semente iniciadas pelo primeiro dos profetas menores. Os versículos 21 apontam para aquele dia em que os propósitos de Deus na disciplina são atingidos e o castigo é revertido pela graça. Assim, o nome dos 3 filhos reaparecerem
Assim os nomes dos 3 filhos reaparecerem com um significado renovado. O símile sexual é mantido de forma intensa em todo o trecho. O namoro, versículo 14 e 15, conduz o casamento, versículo 19 e 20, o que se consuma na fecundidade, versículo 21.